Pois bem, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos falar de três temas, vamos tentar falar aqui de três temas. Vamos falar de efeitos da condenação, reabilitação e medidas de segurança. Efeitos da condenação, reabilitação e medidas de segurança. Conforme dito, vocês podem ficar aí absolutamente à vontade para me fazer qualquer questionamento, em especial questionamento pelo áudio, que nossa aula vai ser um pouquinho mais acelerada, para ver se a gente dá conta dessa matéria, porque nós ainda temos temas muito importantes para ver, tomara que consigamos ver, em especial a ação penal e extinção de punibilidade, que são temas importantíssimos para o direito penal como um todo. Direito penal, direito processual penal, pega muito em prova de concurso, pega muito na prova da OAB, são matérias importantíssimas. Vamos lá. Efeitos da condenação. Conceito. Efeitos da condenação são efeitos secundários gerados pela sentença condenatória transitada em julgado, que mais se parecem com outra pena de natureza acessória. Mais uma vez, efeitos da condenação são efeitos secundários gerados pela sentença condenatória transitada em julgado, que mais parecem com outra pena de natureza acessória. Olha só, gente. Qual é o principal efeito de uma sentença condenatória? Qual é o principal efeito da condenação? O principal efeito da condenação é o estabelecimento de pena, não é? Nós vimos lá, temos três modalidades básicas de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. O efeito principal de uma condenação é o estabelecimento de pena. Este é o principal efeito da condenação. Existem outros efeitos, porém, e são desses que nós vamos falar hoje, que são chamados de efeitos secundários. Eles são efeitos que não dizem são consequências naturais da condenação, consequências essas diversas da pena. São consequências diferentes da pena. A principal delas é a pena: privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Porém, a condenação ela gera outros efeitos. E são esses efeitos, são desses efeitos que nós vamos falar hoje. Conforme consta aí do conceito, elas também parecem-se com penas, porém não são. Pena é privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Correto? Porém, são efeitos que são gerados em prejuízo do condenado. Vamos lá. Efeitos genéricos e efeitos específicos. Primeiro, nós temos no artigo 91 os efeitos chamados efeitos genéricos. Por que eles são genéricos? Por que eles são chamados de genéricos? Porque eles são efeitos que acontecem para os crimes em geral, para as condenações em geral. São efeitos para as condenações em geral, independentemente da natureza do crime cometido. Vamos lá, artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Olha, gente, nós já dissemos várias vezes, e vocês sempre têm que ter isso em mente, uma determinada conduta pode constituir delitos, pode constituir infrações de várias naturezas. Uma conduta, por exemplo, se a pessoa taca fogo numa mata, suponhamos, a pessoa ou corta, faz um desmatamento ali de madeira de lei, nós temos uma infração ambiental, que gera multa, nós temos um crime, previsto na Lei 9.605, a lei que prevê os crimes ambientais, e nós temos a obrigação de indenizar. Olha só, uma mesma conduta gera três efeitos. Suponhamos que eu, no cometimento do crime, vou na terra de uma outra pessoa, vou na terra de um particular e causo um desmatamento, ou então faço uma queimada. Eu cometi uma infração ambiental
eu cometi um crime ambiental e eu cometi um ilícito civil. Eu vou ter que pagar uma multa ambiental, eu vou ter que responder pelo crime no âmbito penal e eu vou ter que indenizar o dono da terra. Três efeitos. Três efeitos. O inciso 1, o que ele nos diz? Que a condenação penal, ela torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Quando eu entro com uma ação de indenização de qualquer natureza, eu preciso provar duas coisas. Eu preciso demonstrar duas coisas. Primeiro, que o prejuízo ocorreu, e dois, o valor do prejuízo. Eu tenho que demonstrar, que o prejuízo ocorreu, eu proponho uma ação contra uma pessoa que é ré numa ação de indenização, eu tenho que provar, que ela me causou um prejuízo, dois, qual o valor deste prejuízo, beleza? Se nós estivermos diante de uma condenação criminal, vamos voltar ao nosso exemplo de um dano ambiental, se nós estivermos diante de uma condenação criminal, a condenação, ela torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. O que quer isso dizer? Se eu fui condenado criminalmente por atear fogo na propriedade alheia, caso o dono desta propriedade queira que eu lhe pague uma indenização, ele não precisa entrar com uma ação de indenização. Na ação, ele vai precisar entrar com a ação de indenização, lógico, mas ele não vai precisar fazer prova neste processo indenizatório de que eu lhe causei o prejuízo. Essa prova já está certa, já está certo, já está claro que eu lhe causei o prejuízo. Essa é uma das consequências da condenação, tá? Aí no inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar. Se eu devo ou não devo, não se discute mais. Eu devo. Foi eu que ateei fogo. O processo criminal já disse isso. Eu fui condenado criminalmente. O que nós vamos discutir é apenas quanto é o valor, quanto é que eu devo pagar a ele. Correto? A condenação, ela torna certa a obrigação de indenizar. Não tem dúvida de que eu tenho que indenizar. Tem dúvida qual o valor a ser pago. O juiz cível, o juiz que é aquele que analisa o processo indenizatório, ele que vai analisar qual o valor a ser pago. Ok? Consequência 2, são efeitos genéricos, gente, para todos os crimes. Para todos os crimes. Inciso 2, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A perda em favor da União. A linha A, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisa cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um homicídio ou tenha cometido um roubo à mão armada. O que diz esse segundo efeito? Os instrumentos utilizados no crime são perdidos em favor da União. A arma que eu utilizei para cometer um homicídio, a arma que eu utilizei para cometer um roubo, eu a perco para a União, eu a perco para o poder público. Eu tenho essa arma, eu vou perdê-la para o poder público. Ressalvado, como consta aí no caput do 2, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Suponhamos que eu tenha cometido um homicídio, a pessoa entra, o autor do crime entra na casa, invade a casa da vítima, pega a arma da vítima, a vítima ela tem posse de arma, a arma é devidamente registrada, ela tem a posse, ela integra, essa arma integra o patrimônio da vítima, e ela pega essa arma e tenta contra a vida dessa vítima. Ela efetua disparos de arma de fogo contra a vítima. É instrumento, a arma é instrumento do crime? É instrumento do crime. Ele tentou contra a vida da vítima valendo-se de uma arma de fogo. Essa arma de fogo é de quem? Essa arma de fogo é da vítima. A vítima
Ele tem a posse dessa arma regularmente? Tem. A arma é devidamente registrada, a arma é de propriedade dele e ele tem posse. Ele tem autorização legal para ter posse de arma de fogo. Então, essa arma vai ser perdida para a União? Não, ele não vai ser perdida para a União. Por quê? Porque é ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A vítima tem a posse regular dessa arma, então ela não vai poder ser perdida para a União, por mais que ela constitua instrumento do crime. Ok? Se nós estivéssemos diante de uma arma de numeração raspada, ou se nós estivéssemos diante, por exemplo, se a vítima tivesse uma arma em casa, porém ela não tivesse autorização para o posse da arma, para a posse da arma, por mais que ela seja vítima do fato, foi uma arma utilizada no cometimento do delito e ela vai ser perdida. Porém, se essa vítima for dona regular, a arma estiver toda certinha e ela tiver a posse, não tem como perder a arma. Ok? B. Do perda, a linha B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Suponhamos que o que a linha B quer dizer? Ela já não se refere mais ao instrumento do cometimento do crime. Ela se refere ao produto do crime. Se a pessoa efetuou o roubo de um veículo, ela não vai ficar com o veículo para si. Esse veículo ele é perdido para a União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Se nós tivermos um proprietário deste veículo, se existir um proprietário deste veículo que foi roubado, nós não estamos falando de veículo que não tenha proprietário. Se for um veículo cujo proprietário é identificado, que exista, esse veículo retorna para o proprietário. Se não tiver lesado ou terceiro de boa-fé, que seja dono do produto do crime, neste caso, o produto do crime ele é perdido para o poder público. Num primeiro momento, nós temos um produto do crime. No primeiro momento, quem é o dono? O dono é fulano, então vamos devolvê-lo para fulano. Segundo momento, nós temos o produto do crime. Quem é o dono? O dono não existe, então nós vamos perdê-lo. O réu vai perdê-lo em proveito da União, o autor do crime, em proveito do poder público. Ou foi efetuado o roubo de um carro, mas o carro não existe mais. O carro foi para desmanche, foram vendidas todas as peças, era um carro que valia 50 mil, vendeu todas as peças para o desmanche por 10 mil. Cadê os 10 mil? Os 10 mil estão na casa do réu, o autor do fato. Ele vai perder o valor, segunda parte aí da linha B, valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do crime. O proveito que ele obteve foi os 10 mil reais decorrentes aí do desmanche do veículo. Ok? Então, são efeitos da condenação. Além da pena de prisão, ou de multa, ou privativa, ou restritiva de direito, nós temos estes efeitos aqui da condenação. Mais uma vez, artigo 91 são efeitos genéricos para os crimes em geral. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não foram encontrados ou quando se localizarem no exterior. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Olha só, suponhamos que não seja encontrado o veículo e também não foi encontrado o dinheiro decorrente da venda do veículo, da venda aí do desmanche do veículo. Porém, o réu, o autor do crime, ele possui outros bens.
ele possui um outro veículo, ou ele tem um veículo de sua própria propriedade, ou tem um imóvel. O que o parágrafo 1º está nos falando? Ele está nos dizendo que pode ser decretada a perda de outros bens ou valores que a pessoa possua equivalentes ao proveito ou produto do crime, quando este proveito ou produto do crime não forem encontrados. Se eu sei que fulano roubou um veículo, eu não encontrei o veículo, eu não encontrei o montante correspondente ao desmanche, ele desmanchou as peças, desmanchou o veículo e vendeu as peças, eu não encontrei o valor correspondente, nem o veículo. O que pode ser decretado para compensar esse prejuízo causado por ele? O juiz pode decretar a perda de outro bem dele. Ele possui um outro veículo, o juiz vai lá e decreta a perda deste outro veículo. Isso é efeito genérico de condenação, efeito genérico de condenação. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado, do acusado ou do acusado para posterior decretação de perda. Olha só, a decretação da perda, ela só ocorre ao final do processo, quando nós temos a condenação, já que é um efeito da condenação. Porém, o que o parágrafo 2º está nos dizendo é o seguinte, olha, na hipótese do parágrafo 1º, que é quando nós temos a perda de outro patrimônio do réu para garantir os prejuízos que ele causou com o crime, quando nós temos a perda de outros bens, o parágrafo 2º está nos dizendo que é possível a adoção de medidas assecuratórias. O que são medidas assecuratórias? São medidas que proíbam, que inviabilizem que o réu, o autor do crime, que ele possa se desfazer desses outros bens dele. Como disse para vocês, suponhamos que a pessoa tenha um imóvel, ou que a pessoa tenha um veículo. Seria adoção de medidas junto ao Detran, adoção de medidas junto ao cartório de registro de imóveis, ou se a pessoa tem aplicação financeira, adoção de medidas judiciais junto aos bancos, ao banco, para que o réu não possa se desfazer deste patrimônio. Isso no curso do processo, por isso que é chamado de medidas assecuratórias. Eles visam garantir, ao final do processo, quando sair a condenação, aí sim, aí nós vamos lá no veículo do réu, vamos no imóvel do réu, vamos no patrimônio do réu, né, do condenado, vamos no veículo, no imóvel, no patrimônio dele, para dali retirar o valor correspondente ao prejuízo que ele causou com o crime que ele cometeu. Beleza? São efeitos da condenação, efeitos genéricos da condenação. Ainda como efeitos genéricos, gente, nós temos o artigo 91A. Esse artigo ele foi criado com o pacote anticrime. Foi criado em novembro agora de 2019. Nós tivemos vários dispositivos que foram criados com o pacote anticrime. Um deles aí foi esse artigo 91A. Vamos lá. Artigo 91A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Mais uma vez, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento líquido.
Olha lá, gente. Nós temos duas partes aqui no 91A. 91A, na verdade, ele está dizendo, ele é direcionado para aqueles crimes que possuam pena máxima superior a 6 anos. Não é pena máxima aplicada, não. Não é a pena aplicada, não. Veja lá, nas hipóteses de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos. Então, é pena, a gente está considerando aqui a pena em abstrato. É a pena prevista em lei. Quando a pena prevista em lei, a pena máxima prevista em lei, for superior a 6 anos, nós temos a aplicação aqui dos efeitos do artigo 91A. E olhem só para vocês verem que interessante. O 91A, ele é mais abrangente, porque, na verdade, ele está falando de perda do réu, perda do condenado, dos valores que sejam da diferença dos valores que tenha, que disponha o réu e daquilo que licitamente ele adquiriria. Suponhamos que a gente esteja aí diante de uma pessoa que vamos lá, ela não tem ocupação lícita, ela não tem ocupação lícita, tem ocupação de nenhuma natureza, é beneficiário de qualquer programa social, suponhamos que receba Bolsa Família lá, tem os 2 filhos, receba Bolsa Família, sei lá, R$300, e quando você vai olhar o patrimônio da pessoa, se você juntar veículos que ela tem, imóveis que ela tem, você consegue apurar ali um patrimônio de R$1 milhão, né? Pesa sobre a pessoa uma acusação de ser líder de uma quadrilha de tráfico de drogas. O que o 91A estabelece? Estabelece, é possível que a pessoa perda, ocorra o perdimento, é possível que ocorra o perdimento do valor correspondente da diferença, ela perca a diferença entre o que seria licitamente ela ser de sua propriedade e aquilo que supere este valor lícito. Uma pessoa que receba Bolsa Família, então somente não tem ocupação lícita, vamos supor, vou falar aqui uma coisa absurda, se nós tivermos, vamos pensar aqui, a pessoa que tenha receba lá o Bolsa Família, deveria morar de aluguel, né, numa área, num local de imóveis baratos e tal, aí você vai ver a pessoa tem, recebendo Bolsa Família, deveria ter um patrimônio de R$5 mil, ela tem um patrimônio de R$1 milhão. Essa diferença aí, o que estabelece o 91A é que essa diferença, essa incompatibilidade é que ela vai perder em decorrência da condenação pelo crime. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput, deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os itens. 1. De sua titularidade, ou em relação aos quais ela tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração ou recebidos posteriormente. É lógico que é considerado patrimônio tanto aquilo que está no nome da pessoa, né? Suponhamos aí que a pessoa tenha no nome dela os veículos, como também ela pode não ter os veículos em seu nome, porém estejam constantemente em seu domínio, são de seu uso, estão de seu domínio. Está no nome de Zé das Couves, mas não é, nunca foi Zé das Couves, nunca soube nem que esse veículo existia. Está sob domínio, ele é de propriedade, ele é de direito, ele está no nome do Zé das Couves, mas de fato ele é no nome do condenado, e o condenado vai perdê-lo em razão dessa incompatibilidade entre o patrimônio que ele efetivamente possui e o patrimônio que ele deveria possuir em decorrência de ocupação lícita.
Inciso 2, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então, suponhamos que a pessoa ela pegue os seus bens e espertamente, depois de entrar para a atividade criminosa, voltando ao tráfico, depois de entrar no tráfico, iniciar a atividade de tráfico, ele espertamente pega o veículo, que era de seu nome, transfere para uma pessoa de sua confiança, pega um imóvel que era de sua propriedade, transfere para o nome de outra pessoa, tudo assim, ou a título gratuito, ou então por um preço irrisório, simplesmente para não ter os bens no seu nome, pensando exatamente em se, entre aspas, né, se a casa cair, pelo menos eu estou resguardado, que meus bens não. Não vai existir essa possibilidade, exatamente porque o que o inciso 2 quer é garantir que esses bens vão ser perdidos, desde que consiga demonstrar que eles foram transferidos a título gratuito para terceiros, depois que o acusado, o condenado, entrou na atividade criminosa, ou foi transferido a título gratuito, ou foi transferido por um preço irrisório. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. A pessoa pode muito bem demonstrar que não há incompatibilidade, por mais que ele não tenha declarado no imposto de renda que ele possui um patrimônio de R$1 milhão, ele pode, é facultado a ele demonstrar que não, peraí, eu era emprego informal, tanto é que, em função deste emprego informal, eu não tenho, em razão dessa ocupação informal, eu trabalhava de maneira autônoma, ocupação informal, em razão disso que eu não tenho declaração de imposto de renda, eu não tenho emissão de nota fiscal, mas o patrimônio que eu tenho, não. O patrimônio que eu tenho, eu cometi um crime, eu fui condenado, ok, mas o patrimônio que eu possuo é um patrimônio compatível com a minha atividade, com o meu trabalho, por mais que seja um trabalho não regular. Não vou perder simplesmente em razão disso. Esse patrimônio que tenho foi regularmente obtido, por mais que seja por meio de trabalho informal, não regulamentado. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Então, o juiz não pode decretar essa perda de ofício, né? Para que haja essa perda, simplesmente, veja bem, gente, nós não estamos aqui falando, esse 91A, ele não trata do proveito do crime, não. Ele não trata daquele proveito direto do crime, não. Do veículo subtraído ou do dinheiro correspondente à venda das peças do veículo, não. Ele está tratando aqui, o 91A, do patrimônio incompatível com a ocupação regular da pessoa. Essa perda aqui desses bens é de patrimônio incompatível com o patrimônio regular da pessoa. Valores incompatíveis com o patrimônio regular da pessoa. É muito comum a ocorrência aqui no caso de tráfico de drogas. A pena prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público. Quando o promotor propõe a ação, a primeira peça da propositura da ação é a denúncia. Quando do oferecimento da denúncia, na própria oferecimento da denúncia, ele já deve indicar, olha, essa pessoa apresenta um patrimônio de R$900 mil a mais do que o que deveria possuir diante da ocupação que ela tem, vamos correr atrás da perda deste patrimônio. Tranquilo? Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada
e especificar os bens cuja perda for decretada. O juiz deve indicar expressamente que, efetivamente, o Ministério Público apontou um valor superior a 900 mil reais. Esses 900 mil reais vão ser perdidos. Para o perdimento vai ser dos imóveis X e Y, dos veículos X e Y, e isso aí corresponde aos 900 mil do valor a mais e ele vai perdê-los. Tranquilo? Mais uma vez, gente, 91A, ele trata de patrimônio incompatível. Ele trata de patrimônio incompatível. Ele não trata de valores obtidos, proveito obtido com cometimento do crime, não. Proveito obtido com cometimento do crime está lá no 91. Vamos lá. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática dos crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para cometimento de novos crimes. Mais uma vez, os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral e a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para cometimento de novos crimes. Olha aqui, se nós estivermos diante de um fato criminoso cometido, como consta aí do parágrafo 5º, cometido por organizações criminosas ou por milícias, a perda dos instrumentos utilizados para o cometimento do crime ou serão em favor da União ou do Estado. Vai depender de onde tramitou o processo. Se o processo tramitou na Justiça Estadual, a perda dos bens, dos instrumentos, vai ser para a União. Se o processo tramitou na Justiça Estadual, a perda dos bens vai ser em favor do Estado. Tranquilo? E a outra observação que tem que ser feita aqui é que não se faz necessário que estes instrumentos utilizados sejam instrumentos cuja posse, cuja fabricação constitua delito, ou que tragam perigo, como consta aí do próprio parágrafo 5º, ou que tragam perigo à segurança das pessoas. Suponhamos que tenha sido utilizado, nós temos ali uma organização criminosa especializada em rouba-banco. Como a gente tinha aqui no sul da Bahia e no norte de Minas, aqui nós tivemos o Novo Cangaço. Tem ali aquele pessoal que chega em 5 veículos, vários fuzis dentro da cidade, estoura correio, caixa eletrônico, lotérica, enfim, faz lá os vários pontos da cidade. Você tem uma organização criminosa. Neste caso, o parágrafo 5º ele está nos dizendo da perda não só, vai ocorrer a perda não só das armas, que são os instrumentos utilizados para a prática do delito, como também vão ocorrer as perdas dos veículos. Né? Normalmente, como disse, eles chegam em 4, 5 veículos dentro da cidade. Esses veículos são considerados como instrumentos utilizados para a prática do crime. É proibido ter veículo? Não, não é proibido ter veículo. É crime ter veículo? É irregularidade ter veículo? Não, não é irregularidade ter veículo. Porém, mesmo que esses veículos sejam compatíveis com a ocupação lícita dos cometimentos do crime, vai que
A pessoa tem ocupação lícita, mas comete crime por esporte, né, por lazer. Então, suponhamos que o veículo que ela está utilizando para o cometimento do crime é um veículo compatível com a ocupação lícita que ela tem. Por mais que seja um patrimônio decorrente de ocupação lícita, ele vai perdê-lo por quê? Ele vai perder o veículo porque é um instrumento que foi utilizado no cometimento de crime. E foi um crime cometido por uma organização criminosa. Se não tivesse sido um veículo cometido por uma organização criminosa, suponhamos que se tivesse sido um assalto cometido por uma única pessoa, ela pegou o veículo na casa dela e foi lá e cometeu o crime, ela não vai perder, se utilizando de uma arma de fogo, ela vai perder a arma de fogo, porém ela não vai perder o veículo. Ok? O veículo com o qual ela se dirigiu para o local. Artigo 92. Efeitos genéricos. Nós dissemos que temos efeitos genéricos e efeitos específicos. Efeitos genéricos de cometimento do delito. Efeitos genéricos de cometimento do delito. Olha lá. São também efeitos da condenação. E aqui, qual é a diferença dos efeitos genéricos para os efeitos específicos? Os genéricos estão no 91 e no 91A. Os específicos, eles se dirigem apenas para determinados tipos de crime. Apenas para determinados tipos de crime. Vamos lá no inciso 1. Efeitos da condenação. 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Inciso B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, veja só, gente. Se nós estivermos diante de um crime cometido com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, vocês vão ver, quando estudarem os tipos em espécie, que nós temos uma categoria de crimes que são chamados de crimes contra a administração pública, e lá nós temos prevaricação, temos corrupção ativa, corrupção passiva, enfim. Quando nós estivermos diante de... Por isso que o efeito é específico. Se nós estivermos diante destes crimes, e tendo eles... Se nós estivermos diante destes crimes, eles acarretam a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, se a pessoa vier a ser apenada a mais de 1 ano de pena privativa de liberdade. Inciso 1. Inciso 1 não, perdão, gente. A linha A. Mais de 1 ano de pena privativa de liberdade. Isso se tratar de crime contra a administração pública. Nos demais delitos, para os demais delitos, para aquele que seja detentor de cargo, função pública ou mandato eletivo, se ele for condenado a mais de 4 anos por cometimento de qualquer outro crime, um servidor público cometeu um homicídio, foi condenado, um homicídio qualificado, foi condenado a 10 anos. Ele é crime contra a administração pública? Não, homicídio não é crime contra a administração pública. Porém, ele vai perder o seu cargo em função do estabelecido na linha B, pena de mais de 4 anos, independentemente do crime cometido. Ok? Qualquer questionamento pode ficar à vontade, gente. Ainda falando de efeitos específicos, efeitos que são direcionados para apenas determinadas categorias de delito. Inciso 2. Incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, para os crimes sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igual titular do mesmo poder familiar,
contra filho, filha ou descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Incapacidade para exercício do poder familiar, da tutela ou curatela, quando a pessoa é tutor, curador, ou se nós estivermos falando de pai e mãe, que são detentores de poder familiar. Nos crimes sujeitos à pena de reclusão, nós vimos que pena privativa de liberdade são as penas privativas de liberdade são de detenção e reclusão. Pena de reclusão é direcionado para crimes que possuam penas maiores, apenado com penas maiores. Então, se o crime cometido for um crime apenado com crime de reclusão, porém, se este crime foi cometido contra o detentor do poder familiar, suponhamos que o crime tinha sido cometido pelo homem contra a sua mulher, né? Ambos são detentores de poder familiar. Constituíram a família, todos dois são detentores de poder familiar para com seus filhos. Então, se o crime foi cometido contra o outro detentor do poder familiar, ou contra os filhos, ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado, neste caso, aquele que cometeu o delito, ele perde esses poderes. Vejam vocês que são efeitos além da pena que foi aplicada a ele pelo cometimento do crime, além da pena, tem como efeito a perda a incapacidade para exercício do poder familiar ou a perda da tutela e da curatela. Inciso 3, inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Aqui, o Código de Trânsito ele traz algumas situações quando há a inabilitação para dirigir veículo, a perda de autorização ou da carteira, né, da CNH, no caso de cometimento de crimes culposos, Código de Trânsito. Aqui o Código Penal está falando de crime doloso. É aquela pessoa que voluntariamente atropela a outra querendo matar ou lesionar, se utilizando do veículo automotor. Caso ela seja detentora de habilitação, nós temos aí como efeito do crime, além da condenação pelo homicídio doloso ou pela lesão corporal dolosa, além da condenação pelo crime, é decretado a sua inabilitação para dirigir veículo. Efeitos de condenação, efeitos específicos para determinadas categorias de crime ou crimes cometidos contra determinadas pessoas. Professor, você poderia explicar essa parte de novo? É que minha internet caiu bem no meio da explicação. Em relação aos automóveis, são quando a pessoa ela usa ele para o crime ou como assim? Isso. O que acontece? Vamos lá. Quando a pessoa comete um delito culposo, a perda da CNH, a inabilitação para dirigir veículo, é regulamentada pelo Código de Trânsito. O inciso 3 aqui, ele está se referindo à inabilitação para dirigir veículo, à perda do veículo, a perda da habilitação, quando a decretação da inabilitação, quando o veículo ele é utilizado para cometimento de crime doloso. Quando é que o veículo é utilizado para cometimento de crime doloso? Quando eu, por exemplo, quero matar uma pessoa ou quero causar lesão corporal nessa pessoa, eu pego meu veículo e passo por cima dela na rua, eu estou cometendo um crime doloso, valendo-se do meu veículo. O meu veículo está sendo utilizado como meio para a prática do crime. Em razão disso, e com fundamentação aí no artigo 92, 3, a linha 3, é decretada a minha inabilitação para dirigir veículo. Tranquilo? O Código de Trânsito, ele trata do cometimento dos crimes culposos.
por imperícia, imprudência ou negligência, você atropela uma pessoa, matando-a ou ferindo-a. O fundamento para você perder a sua habilitação é o Código de Trânsito. Aqui o Código Penal, o fundamento, o inciso 92.3, trata de crime doloso. É quando você voluntariamente quer atropelar uma pessoa. Parágrafo único. Tranquilo? Sim, entendi. Obrigada. Ótimo. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Olha só, gente. Os efeitos, na verdade, os efeitos do... O que o 92 está nos dizendo? Que os efeitos genéricos, que são os previstos no artigo 91 e no 91A, que foi criado, como eu disse para vocês, no pacote anticrime agora, 91A, são automáticos. Eles são automáticos. Estes efeitos. Agora, o 92, o 92, para a decretação dos efeitos dele, ou seja, a inabilitação, a incapacidade para o exercício do pátrio-poder, poder familiar, e também a perda do cargo, para esses casos não. Para esses casos nós precisamos de manifestação judicial. Tranquilo? Manifestação na sentença. Nos outros é automático. Vamos lá, gente. Reabilitação. Reabilitação. Segundo tema da nossa aula de hoje. Reabilitação, esse é um conceito extraído do Capês, do Rogério Greco, perdão. Reabilitação é o procedimento por meio do qual o condenado requer judicialmente que sejam mantidos em segredo os registros que disponham sobre o processo. Reabilitação é o procedimento por meio do qual o condenado requer judicialmente que sejam mantidos em segredo os registros que disponham sobre o processo e sua condenação. Olha só, gente. A pessoa, quando ela vem a ser condenada, é óbvio que nós temos informação a respeito do seu processo e também a pessoa passa a ter antecedentes. Vocês não lembram? Nós dissemos que a pessoa ela passa a ter antecedentes ou ser reincidente. Para isso, ela tem que ter registros anteriores. Pois bem, a reabilitação, por meio da reabilitação, o que se quer, reabilitação está regulamentada aí no 93 a 95, o que se quer é que esses registros, eles deixem de constar, eles parem de existir. Aquele que foi condenado, que cumpriu a sua pena regularmente, por meio da reabilitação, ele quer que esses registros de cumprimento de pena, do processo a que ele respondeu e do cumprimento de pena, que eles não mais constem nos registros na justiça. É para isso que serve o procedimento de reabilitação. Como disse, vem regulamentado aí entre os artigos 93 e 95. Vamos lá. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Então, por meio da reabilitação, sendo procedente o procedimento, porque na reabilitação o réu, o condenado, depois de cumprida a sua pena, ele entra com um pedido judicial de reabilitação para que não constem mais os registros
na sua folha de antecedentes, né, para que não conste no registro as suas condenações, ou as condenações. O 93 diz aí que se refere a qualquer das penas aplicadas, quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, seja pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito ou multa. Nós não vamos ter nos registros, sendo procedente o pedido de reabilitação, nós não vamos ter no registro nem informação acerca do processo, nem informação acerca da condenação. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos nos artigos 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, no caso dos incisos 1 e 2. A reabilitação ela possibilita não só que fiquem em sigilo, em segredo, os registros acerca da condenação. Eu respondi um processo por homicídio, vai constar? Não. Eu peguei 15 anos, vai constar? Não. Em decorrência da condenação, e aí nós já vamos para os efeitos do 92, que são os efeitos específicos. Em decorrência da condenação, está lá no 2, eu cometi uma tentativa de homicídio foi cometida uma tentativa de homicídio contra o próprio filho. O autor perdeu o poder familiar. Esse registro vai constar lá? Também não. Não vai constar que ele cometeu o homicídio, sendo procedente o pedido de reabilitação. Não vai constar que ele cometeu um homicídio, cumprida a pena, após cumprida a pena. Não vai constar que ele cometeu um homicídio, não vai constar quantos anos ele foi condenado, há quantos anos ele foi condenado, não vai constar que ele perdeu o poder familiar em decorrência de ter cometido uma tentativa de homicídio contra o seu próprio filho. Por mais que o que o parágrafo único está nos dizendo na parte final? Por mais que não conste este registro, é vedada a reintegração à situação anterior, nos casos do inciso 1 e 2. Quais são os incisos 1 e 2 do 92? Vamos lá, novamente. O inciso 1, a pessoa perdeu o cargo público que ocupava em razão de condenação, ou a pessoa perdeu o poder familiar. Em razão da procedência da sua reabilitação, ou seja, ela entrou com pedido de reabilitação, foi concedida a ela a reabilitação. Em razão dessa concessão da reabilitação, ela vai poder voltar a seu cargo público? Não. Em razão da concessão dessa reabilitação, ela vai poder recuperar o seu poder familiar? Não. Os únicos efeitos da procedência da reabilitação, do procedimento de reabilitação, os únicos efeitos é retirar esses registros junto à justiça. É o único efeito. Professor, mas isso não é perigoso, ainda mais em caso de gente que cometeu homicídio ou estupro? As pessoas não deveriam saber a respeito disso? Pois é, mas o que acontece? A consequência natural de cometimento do crime é a pena. Se a pessoa já cumpriu a pena, qual é o propósito da lei? Quem comete crime, qual é a resposta que o direito penal dá para quem comete crime? A resposta que o direito penal dá para quem comete crime é a pena. Se ela foi condenada, se ela já cumpriu a pena dela, ela não tem nenhuma outra consequência. A menos que, eventualmente, a vítima tenha entrado com uma ação de indenização contra ela. Aí ela teve não só que cumprir a pena, como também teve que... vai ter que pagar a indenização. Mas, afora isso aí, não fica o registro, não. Vocês vão ver aqui na sequência que o registro ele só fica para um propósito, para se a pessoa vier novamente a cometer um outro delito para fins de reincidência. Ponto. Para mais nada. Se você for lá e olhar se a pessoa cumpriu a pena, se você for lá e olhar, não tem registro nenhum.
É uma opção do legislador. E o que eu digo para você sempre? Eu digo que o nosso direito penal é uma mãe, o que não presta são os nossos presídios. Perigoso, né? De fato é perigoso. Concordo com você. Reabilitação, voltemos. Aqui. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta a pena, de qualquer modo, a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta a pena, de qualquer modo. Oh, Jesus, estou enxergando pena onde não existe. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado. Olha lá, quando é que a pessoa pode requerer a reabilitação? Depois de 2 anos do cumprimento da pena, encerrou o cumprimento da pena hoje. Daqui 2 anos ela pode pedir a reabilitação. Daqui 2 anos ela pode pedir a reabilitação. Ou se a pena for extinta por qualquer natureza. Ou em decorrência de cumprimento, ou em decorrência de extinção da pena. Nós vamos, quando a gente falar de causa extintiva de punibilidade, nós vamos falar de outras formas de extinção que não o cumprimento. E aí o 94 fala que deve ser computado nestes 2 anos o período de prova da suspensão e do livramento condicional. Vocês lembram quando nós falamos de suspensão? Quando nós falamos de suspensão, a pessoa nem para a cadeia vai, nem para o presídio vai. E no livramento, a pessoa fica presa por um período, e depois deste período, ela sai para cumprir o resto da pena em liberdade. Beleza? Para efeito destes 2 anos, que é o período, o transcurso aí do período a que a pessoa tem direito a requerer essa reabilitação, precisa de termos 2 anos passados. Neste período pode ser incluído o período de prova do livramento condicional ou da suspensão. A pessoa foi condenada, foi a ela dado o benefício da suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena por 2 anos. Suspensão condicional da pena por 2 anos. Encerrados os 2 anos, se não houve revogação do benefício da suspensão condicional da pena, nós temos não só a decretação da extinção da pena, como também ela já pode requerer a sua reabilitação para que não conste em seu registro nenhuma outra pena. Para que não conste em seu registro nenhuma pena nem processo. Tranquilo? Precisam passar 2 anos. Desde que o condenado, 1, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, a pessoa precisa estar morando aqui no país desses 2 anos para que possa requerer a reabilitação. 2, tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Então, a pessoa não tem que ter envolvimento com qualquer outro delito ou situação que pode, inclusive, pode até vir a não configurar delito. Porém, a pessoa arrume muita confusão, seja uma pessoa muito polêmica, né? Digamos assim, pessoa que arruma muita confusão, mesmo que não venha constituir crime, se ela não demonstrar esse bom comportamento público e privado, ela não tem direito à reabilitação, se ela não demonstrar esse bom comportamento dentro desses 2 anos. Tranquilo? Inciso 3, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de fazer, até o dia do pedido,
ou exiba documento que comprove renúncia da vítima ou renúncia da vítima ou renovação da dívida. Olha lá, além da pessoa ter e ser domiciliada no país nesses 2 anos, além da pessoa ter bom comportamento durante esses 2 anos, se faz necessário para a pessoa ter direito a requerer a reabilitação, que ela tenha ressarcido a vítima pelo prejuízo que ela causou em razão do crime, ou que ela demonstre que não fez o ressarcimento porque não tem condição financeira para isso, ou que ela demonstre que a vítima renunciou à indenização. A vítima não quer indenização, ou eu não tenho dinheiro para pagar a indenização, ou eu paguei a indenização. Tranquilo? Ou então nós temos aí uma novação da dívida, né? Vocês vão estudar a novação de dívida quando vocês forem estudar direito às obrigações em direito civil. Então, se faz necessário, gente, que nós tenhamos esses três requisitos aí para que a pessoa possa ter direito à reabilitação. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Nada impede que a pessoa que teve a reabilitação indeferida, ela requereu a reabilitação, o juiz, por exemplo, indeferiu porque ela não ressarciu, tendo condições financeiras, ela não ressarciu a vítima, nada impede que ela faça esse ressarcimento posteriormente ela requeira novamente a reabilitação. Agora, olha só, gente. Artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Olha lá, vocês lembram de reincidência? Reincidência, nós falamos, é quando a pessoa comete um novo delito após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por delito anterior. Cometimento de novo delito após o trânsito em julgado que o tenha condenado por cometimento de delito anterior. Se a pessoa obteve a reabilitação, vamos falar lá que a pessoa, passados os 2 anos, a pessoa obteve a reabilitação, não vai constar, a pessoa cumpriu a pena. Tendo cumprido a pena, passados 2 anos após o cumprimento da pena, a pessoa pode requerer a reabilitação. Obteve a reabilitação, passados os 2 anos. Suponhamos que, passado 1 ano após a obtenção da reabilitação, passado 1 ano, ela venha a ser condenada por um crime que ela cometeu após o trânsito em julgado da sentença que condenou ela pelo outro crime em que ela obteve a reabilitação. Neste caso, a decisão de reabilitação que ela obteve, favorável a ela, essa reabilitação ela é revogada. E o registro do crime que ela cometeu anteriormente volta a figurar, o registro do processo e da condenação volta a figurar em suas anotações. Tranquilo? Compreenderam? Vamos lá. Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá. Agora, gente, olha só. Esses dispositivos
em especial o artigo 94, ele perdeu, em alguns aspectos, um pouco da sua funcionalidade, em razão do artigo 202 da Lei de Execução Penal. Ele ainda está em vigor, os artigos 92, 93, que nós acabamos de falar, 93, 94, 95, eles ainda estão em vigor? Eles ainda estão em vigor. Só que, em razão do artigo 202 da Lei de Execução Penal, o artigo 202 ele facilitou ainda mais a vida do condenado que cumpra após o cumprimento de pena. Olha lá o que consta do 202. Isso aqui é da Lei de Execução Penal. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Mais uma vez, cumprida ou extinta a pena, não constarão na folha corrida atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processos pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. O que o artigo 202 da Lei de Execução está nos dizendo? Ela está sendo tão melhor para o condenado que o artigo 94, vocês viram que ele estabelece da necessidade de que a reabilitação tem que ser requerida e mais, tem que ser requerida somente após 2 anos do cumprimento de pena ou extinção da pena. O artigo 202, ele, nesse aspecto, o artigo 94, em especial, os incisos continuam valendo, incisos 1 a 3. Mas o caput, ele teve o réu, em razão do artigo 202 da Lei de Execução Penal, o réu não, o condenado, ele teve a vida mais facilitada. Por quê? Porque aqui no 202 fala-se que essa não informação a respeito do processo e da condenação sofrida, que ela é automática, olha lá. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados, certidões fornecidos pela autoridade imediatamente após o cumprimento. Enquanto o 94 fala da necessidade de que se passem 2 anos, aqui o 202 da Lei de Execução Penal foi ainda mais benéfico com o condenado, porque permitiu que automaticamente a pessoa botou o pé para fora do presídio, cumpriu a sua pena, não mais vai constar nenhum registro na sua folha de antecedentes. A menos que ele venha cometer um novo delito, e óbvio, se ele cometer esse novo delito aí, dentro do período necessário para a configuração da reincidência. Então, vocês viram que é uma facilitação ainda maior. Vamos lá. Medidas de segurança, gente. Medidas de segurança. Nós já falamos um pouquinho sobre medidas de segurança. Quando nós falamos das penas, né? A gente falou um pouquinho. Mas vamos retomar aqui, porque tem alguns artigos que nós não fizemos referência. Medida de segurança. Medida de segurança é a resposta dada pelo direito penal ao inimputável que houver praticado conduta típica e ilícita, não sendo, porém, culpável. Medida de segurança é a resposta dada pelo direito penal ao inimputável que houver praticado uma conduta típica e ilícita, não sendo, porém, culpável.
Lembra quando vocês estudaram no semestre passado o conceito tripartido de crime? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e culpável. A medida de segurança, ela é a punição, ela é a resposta que o direito penal dá para aquele que comete um fato típico e ilícito. Ele não comete um fato culpável, por quê? Porque ele é inimputável. Ele comete apenas um fato típico e ilícito. Ele vai ficar sem responsabilização por não ter culpabilidade? Não, ele não vai ficar sem responsabilização. Só que ele não vai receber uma pena. Ele vai receber uma medida de segurança. É a resposta que o direito penal dá para aquele inimputável, para aquele que não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para ele, a resposta que o direito penal dá quando comete um fato típico ilícito é a aplicação de uma medida de segurança. Vamos lá. Artigo 96. As medidas de segurança são de duas espécies as medidas de segurança, e também nós já falamos a respeito disso. 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Então, nós temos, primeiro, uma das modalidades é a internação, quando a pessoa, com o propósito de se tratar, fica privada de sua liberdade. Então, a primeira das penas é a pena de internação. Inciso 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Pode ser que a pessoa apresente um problema de saúde, porém, tenha cometido um fato típico ilícito, porém, a sua culpabilidade não é comprometida a ponto de se fazer necessário que ela seja internada. Pode ser que o simples tratamento ambulatorial ele seja suficiente, o comparecimento mensal, semanal dele até um posto de saúde, até as unidades voltadas aí para o tratamento de pacientes psiquiátricos, pode ser que este simples tratamento ambulatorial seja suficiente em razão da sua pouca culpabilidade, em razão da sua pouca reprovabilidade, em razão da sua pouca culpabilidade, não seja uma pessoa tão perigosa. Porque, na verdade, enquanto a medida de segurança, enquanto a pena tem por propósito prevenir, reprimir e prevenir o cometimento de crime, enquanto a pena ela tem um caráter mais de retribuição, a medida de segurança ela tem um efeito terapêutico, ela tem por propósito tratar a pessoa. Ela tem por propósito tratar a pessoa. Então, pode ser que, em razão do problema psiquiátrico apresentado pela pessoa, não precise de internar. Então, ao invés de ser internada, ela simplesmente se sujeita a um tratamento ambulatorial. Vai depender do problema apresentado por ela. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Olha lá. Uma das causas extintivas de punibilidade, uma delas, por exemplo, é a prescrição, O processo ele tem que ser iniciado ou tem que durar um determinado período sob pena de ocorrer a prescrição. Ocorrendo a prescrição, a pessoa está livre, a pessoa não mais responde pelo cometimento do crime. Então, vejam vocês, se nós tivermos um crime que esteja prescrito, por mais que ele tenha sido cometido por uma pessoa portadora de problemas psiquiátricos, uma pessoa, digamos, que em razão do seu problema psiquiátrico seja uma pessoa perigosa, ainda assim, em razão de ter ocorrido a extinção da punibilidade, a pessoa, o crime está prescrito, mesmo sendo esta uma pessoa
nem tratamento ambulatorial. Não em decorrência de decisão judicial na área penal. Pode ser que, em razão de qualquer um outro procedimento lá, uma solicitação da família, ou uma atuação de outra área do direito, a pessoa venha a ser submetida à internação ou tratamento ambulatorial. Porém, em decorrência de cometimento de crime, se o crime estiver prescrito, por mais que nós ainda estejamos diante de uma pessoa perigosa em decorrência dos seus problemas psiquiátricos, ela não vai poder ser internada nem submetida a tratamento ambulatorial. Beleza? Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Nós vimos que nós temos duas formas de pena privativa de liberdade, né? Que nós temos a reclusão e a detenção. Nós, inclusive, quando falamos de reclusão e detenção, nós fizemos referência a este artigo 97. Se a pessoa cometer um crime punido com pena de reclusão, o juiz vai determinar que ela seja internada. Se, porém, o crime cometido for punível com pena de detenção, o juiz pode, ao invés de determinar a internação, pode determinar o seu tratamento, o mero tratamento ambulatorial. Ou seja, somente o comparecimento lá para fins de tratamento. Prazo, gente. Prazo para cumprimento, prazo da medida de segurança. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for revogada, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O que faz com que seja aplicada medida de segurança a uma pessoa é a constatação pelo juiz de que essa pessoa apresenta periculosidade. O que o parágrafo 1º está nos dizendo? Ele está falando, olha, a internação ou tratamento ambulatorial, ele vai ser mantido enquanto o perito não virar e falar assim, olha, cessou a periculosidade, ele já está bem, ele está curado. Ou ele não está curado, ele é portador de um problema psiquiátrico, porém, cessou a sua periculosidade. Ele continua portador, porém ele não é mais perigoso. Enquanto o perito não disser isso, a medida de segurança ela não se extingue. Por isso que eu costumo brincar falando que no direito penal dar uma de doido não é uma boa ideia. Se você não dá uma de doido e você cometer um crime, você tem hora de entrar e hora de sair. Se você dá uma de doido e passou por portador de problema psiquiátrico, você vai ser aplicada a você uma medida de segurança, enquanto o perito não virar e falar, olha, passou a periculosidade, ele já está bom, você permanece internado, ou sob tratamento ambulatorial. Agora é importante dizer o seguinte, vejam aí a parte final, o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. O prazo mínimo de quê? De medida de segurança. O prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Agora, o que é interessante é o seguinte, gente, por mais que o 97 fale de perícia, por mais que o 97, fale de prazo indeterminado, por mais que o 97 fale de prazo indeterminado, nós temos o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, de que o prazo da medida de segurança não pode passar do período máximo da pena privativa de liberdade. Se a pessoa cometer um delito que a pena máxima é de 10 anos, por mais que ela aplicada a medida de segurança de internação.
e ela continua internada e foi internada, período inicial de 3 anos, como eu acabei de falar para vocês, e depois foram havendo sequências, perícias, várias perícias na sequência. Se as perícias ainda disserem que a pessoa não, permanece a periculosidade, permanece, permanece, permanece. Se nós chegarmos até um período máximo da pena em abstrato, se para aquele crime por ela cometido a pena máxima é de 10 anos, quando se chegar aos 10 anos, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quando se chegar aos 10 anos, independentemente de cessar ou não cessar a sua periculosidade. Esse é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por mais que no parágrafo 1º fale que o tratamento vai ser por período indeterminado, nós temos um entendimento jurisprudencial no sentido de que este período não é tão indeterminado assim, ele não pode superar a pena máxima aplicada para o crime cometido pela portador de problemas psiquiátricos que foi condenado. Foi condenado não, né? Porque no caso ele não é condenado. O portador de problema psiquiátrico, ele nunca é condenado. É interessante que ele recebe uma sentença que é chamada de sentença absolutória imprópria. Ele é absolvido porque ele cometeu apenas um fato típico ilícito, ele não cometeu um fato típico ilícito e culpável, ele é absolvido, porém, apesar de ser absolvido, é aplicado a ele uma medida de segurança. Parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Passado este período inicial, e se o período inicial estabelecido foi o período máximo de 3 anos, anualmente deverá ser realizada uma nova perícia para avaliar se a pessoa se cessou ou não cessou a periculosidade daquele que está sendo submetido à medida de segurança. É interessante dizer aqui, gente, quando vocês forem estudar lei de execução penal, quando vocês forem estudar processo penal, vocês vão ver que nós temos 2 juízes na responsabilização penal. Nós temos um primeiro juiz que é chamado de juiz de conhecimento, que é aquele que vai verificar se o crime ocorreu, quem foi o autor, é aquele que vai aplicar a pena, qual a quantidade de pena, e nós temos o chamado juiz da execução. O que é o juiz da execução? O juiz da execução é aquele que acompanha o cumprimento da pena. Pois bem, compete a este juiz da execução acompanhar também o cumprimento da medida de segurança. É ele que vai acompanhar a internação ou tratamento ambulatorial e é ele que pode determinar que a perícia seja realizada em menor tempo. Se na cabeça dele, pelo último laudo que ele viu lá, o cara está, o condenado, né, o que está cumprindo medida de segurança, o portador de problemas psiquiátricos, se ele entender que, olha, ele está quase bom, ele pode achar melhor que, ao invés de esperarmos mais um ano para fazer uma nova perícia, vamos fazer uma perícia daqui 6 meses. Deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se determinar o juiz da execução. Se o juiz viu na última perícia lá que a pessoa está quase boa, não vamos deixar ela internada mais um ano, não. Vamos fazer uma nova perícia daqui 6 meses, porque se daqui 6 meses ela estiver boa, nós já liberamos em definitivo. Parágrafo 3º. Desinternação, gente. Desinternação. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser estabelecida aqui a desinternação
ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo da persistência de sua periculosidade. Olha só, desinternação, nós vimos então que tratamento, a medida de segurança é de 2 naturezas, ou internação ou tratamento ambulatorial, ou internação ou tratamento ambulatorial. Se nós estivermos diante da internação, se a perícia virou e falou assim, olha, a pessoa não tem mais periculosidade, acabou a periculosidade dela, ótimo, o juiz determina, pode ser desinternado, pode sair do tratamento de internação e pode readquirir sua liberdade. Essa liberação, porém, ela é sempre condicional. Ela é sempre condicional. E por que se diz que ela é condicional? Se antes de transcorrer 1 ano, desde a liberação, se antes de transcorrer 1 ano, a pessoa cometer qualquer ato indicativo de que ela continua perigosa, e quando a gente está falando de ato indicativo da sua periculosidade, não precisa ser necessariamente o cometimento de um novo delito, não. Se a pessoa tem comportamentos indicativos de que ela permanece, de que a periculosidade dela permanece, o juiz pode restabelecer a sua internação. Ele foi desinternado, ele estava internado em tratamento, foi desinternado, porém, como ele rompeu uma das condições estabelecidas quando da concessão da desinternação, essa desinternação vai ter que ser revogada e ele vai ter que ser internado novamente. Beleza? A desinternação, então, ela é sempre condicional. Parágrafo, e é importante dizer que o fato indicativo aí da persistência da periculosidade não tem que necessariamente ser o cometimento de um crime. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Se o juiz entender que aplicou-se a princípio o tratamento ambulatorial, porém o tratamento ambulatorial não está sendo eficaz, não está sendo eficiente, o comparecimento de quando em quando da pessoa ao posto de saúde não está sendo suficiente para o seu tratamento, o comparecimento dela de quando em quando ao médico, psiquiatra, não está sendo suficiente, o juiz pode determinar a internação dela. Artigo 98. Na hipótese de parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e parágrafos 1º a 4º. Olha lá, vamos lá no parágrafo único do 26, achar aqui o parágrafo único do 26, ele fala do semi-imputável. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação mental, de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só, gente. Nós temos o inimputável e temos o semi-imputável. Quando a pessoa, em razão de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, disse que ela é inimputável. E o inimputável, para ele, somente pode se aplicar medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial. Ocorre que, além do inimputável, nós temos o semi-imputável. Quem é o semi-imputável? O semi-imputável é aquele que
em razão de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, em razão não do desenvolvimento completo, né? Em razão de parcial desenvolvimento, melhor dizendo, gente, vamos lá. Quando a pessoa, em razão de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, disse que ela é inimputável. Quando a pessoa, em razão de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela é parcialmente, quando ela não é totalmente, mas apenas parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, ela não é portadora de uma completa doença mental. Ela tem uma doença mental parcial, dificulta o entendimento dela, não inviabiliza que ela entenda, né, as coisas, o crime, o cometimento do crime. Pois bem, se a pessoa for um semi-imputável, o que o artigo 98 nos diz? Ele fala, ó, para o semi-imputável, pode ser dado duas posturas. Ou ele pode ter a pena reduzida, o parágrafo único fala, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, ou ele pode ter a pena reduzida, ou essa pena reduzida pode ser substituída por medida de segurança, seja na modalidade de internação, seja na modalidade de tratamento ambulatorial. Então, mais uma vez, se a pessoa for inimputável, que é aquela que tem um problema mental completo, que inviabiliza que ela tenha o entendimento das coisas, neste caso, para ela só cabe medida de segurança. Se a pessoa, ao invés de ser inimputável, se a pessoa for semi-imputável, ou seja, se ela tem uma parcial capacidade de entendimento das coisas, neste caso, existem duas possibilidades para ela. Ou a pena reduzida, que está lá no parágrafo único do artigo 26, ou a pena reduzida, ou a aplicação de medida de segurança. Aí a perícia vai dizer o que é mais importante e o juiz opta pela aplicação de uma ou de outra. Artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. O propósito da medida de segurança é tratamento. O propósito da medida de segurança é tratamento. O propósito da pena é prevenir e reprimir o cometimento de novo crime. Reprimir o cometimento do crime anterior e prevenir o cometimento de novo delito. Esse é o propósito da pena. O propósito da medida de segurança, ela tem um caráter curativo. Como a medida de segurança tem um caráter curativo, o artigo 99 estabelece que o local de internação ele deve ter características hospitalares. Ali é para a pessoa tratar, ali não é para a pessoa simplesmente ficar presa, não. Ter limitada a sua mobilidade. Tranquilo, gente? Algum questionamento? Alguma dúvida? Olha só, gente. Até encerrar a nossa gravação aqui. Mas eu queria falar com vocês o seguinte.